Então vamos lá. Aqui antes de começar a testar para ver se ele faz a troca de imagens, eu vou explicar uma coisa muito importante para vocês. Então vamos entender primeiro isso aqui. Eu fiz a classe do Alien, né? E aqui em vez de chamar uma única imagem, eu chamei duas imagens. Essas duas imagens foram colocadas dentro de um array chamada lista imagens, onde a imagem 1 corresponde à posição 0, porque o array começa do 0, e a imagem 2 corresponde à posição 1, e assim por diante. Eu falei que ele vai começar então mostrando a posição 0, que é a imagem 1. Beleza. E aqui o meu imagem alien, né, que vai ser a variável criada, vai receber essa lista de imagens. Então, toda vez que eu quiser me referir a essa lista de imagens, eu me refiro à variável imagem alien. Ok. Aí eu coloquei, então, essa imagem alien dentro de uma área retangular. Todas as imagens que forem trazidas, então, a partir dessa lista já ficarão com a área retangular, para que eu possa depois testar a colisão, né, e fazer outras modificações. Aqui, por enquanto, nós não estamos trabalhando com velocidade delas, mas as posições aqui, então, como os dois vão receber a mesma, né, ambos estão dentro da mesma área retangular, as posições vão ser exatamente iguais. Então, nós não tratamos também a posição diferente das imagens. Uma vai aparecer, né, no mesmo local da outra. Beleza. Aqui eu fiz uma variável chamada configuração de tempo e falei que ela recebe 1. E aqui, no comportamento, eu verifiquei o seguinte: se essa minha configuração de tempo for igual ao tempo, poxa, mas o que é a minha variável tempo? A minha variável tempo, ela foi então definida aqui dentro, né, do bloco while como um relógio. Então eu coloquei aqui pygame.getTikes, que é um relógio, e coloquei o /1000, por quê? Porque senão ele fica me mostrando em valores em milissegundos. Se eu divido por 1000, ele me mostra certinho em segundos. Então eu quero dizer o seguinte: quando o meu tempo que está contando ali chegar a 1, se ele chegar a 1, aí eu vou aumentar mais 1 na posição da imagem. Então, a variável posição da imagem recebe mais 1. Ela era 0, estava mostrando na imagem 1. Se ela recebeu mais 1, ela passou para 1. Então, a posição mudou. Ela passa a mostrar a imagem 2. E o meu tempo também incrementa, né? E o tempo, então, vai receber mais 1 e aí ele vai para 2. Quando o tempo for para 2, vai acontecer o seguinte: ele vai tentar rodar de novo e vai incrementar mais 1 na minha imagem. Aí ele vai entrar aqui, ó. A posição da imagem vai ser, no caso, 2, que seria maior do que o tamanho da minha lista. Se ela for maior que o tamanho da minha lista, ele volta a posição de imagem para 0. Então, o que acontece? Na hora que ele tentar passar, imagem 1 já mostrou, pulou para a imagem 2, na hora que ele tentar vir para 3, não existe. Ele volta para 0 e fica mostrando assim em loop. Só que, na prática, né, explicando aqui isso, na teoria, beleza, tudo perfeito. Na prática, vocês vão ver que não vai funcionar dessa forma, porque precisa de um pequeno ajuste. Aqui, só para frisar, lá embaixo eu chamei a classe do comportamento, senão, obviamente, isso aí não vai funcionar, né? Ela é uma função e eu chamei a classe inimigo com comportamento. Percebam que eu rodei, só está a imagem 0, nada dele pular para a imagem 1. Então, o que eu fiz, né? E aí que está o que eu quero ensinar para vocês. Sempre que algo não estiver funcionando, e também não reportar erro, porque quando reporta erro, tranquilo, a gente vai analisar o erro e vai de acordo com o que está ali. Então, eu fui verificando e vi que ele não está entrando nesse if, tá joia? Por que ele não está entrando nesse if? Eu posso testar da seguinte forma: eu posso colocar aqui um print, colocar escrito entrou. Vamos por partes, então. Print entrou. Rodei. Se ele não executar essa linha para mim, print entrou aqui, ó, no meu console, ele não entrou ali. Beleza. Se ele não entrou, aí eu começo a verificar da seguinte forma: ele não está, né, a configuração do meu tempo aqui, que é 1, não está batendo com o tempo. Poxa, mas como não? Se o tempo ele funciona como um getTikes, que é um relógio. Aí o que eu fiz? Foi só fazer isso aqui, ó. Print tempo. E aí agora, quando eu rodar, ele vai ficar me mostrando esse tempo. E aí foi fácil para descobrir o erro. Quer ver? Foi um erro aqui no meu print tempo, né? Deixa eu ver aqui, porque eu não escrevi completo. A pressa aqui me fez errar na sintaxe. Então vamos lá. Print tempo, ó. Olha o que acontece. Ele está colocando um ponto, vários valores. Isso é normal dessa função tempo, tá joia? Ele está inserindo isso aqui, e aí o que eu vi? Que 1.000 não é igual a 1. Então, ele nunca chega a 1 dessa forma, né? O meu 1 nunca vai ser igual a este valor, porque ele está em real, ele está em float. E o que eu preciso fazer aqui? Simplesmente passar ele para inteiro. Então, eu vou converter esse resultado que ele vai me devolver em um inteiro. Se eu converter esse resultado que ele me devolve em um inteiro, o que eu tenho? Eu tenho uma hora 1, uma hora 2, depois 3, e eu tenho a minha imagem
perfeitamente aqui trocando. Só que eu não vou deixar essa imagem trocando para essa. Eu queria criar algo assim de animação, até mesmo para poder mudar a posição desse objeto e fingir como se ele estivesse se movimentando. Mas o que eu queria passar até então, nós já vamos fazer isso aí na próxima aula, era a lógica. Tomem muito cuidado e sempre utilizem desses prints para que vocês possam entender, né, o que está acontecendo no seu código quando não tiver um erro, mas quando não estiver entrando dentro de uma condição de teste, porque ele não vai reportar ali no console esse erro, porque não é um erro. E aí então você pode utilizar os prints aí, né, para então fazer as verificações.